Você sabia que gorilas não são agressivos por natureza e que, em alguns casos raros, já agiram como protetores de humanos? Mas o que faz uma criatura tão imponente, capaz de esmagar um tronco com as mãos, escolher proteger em vez de atacar? A resposta está no que os olhos não veem: empatia, inteligência e um instinto silencioso de guardar a vida. Foi essa a descoberta inesperada de Poliana, que, ao buscar aventura nas florestas de Ruanda, acabou vivendo algo que nenhum guia turístico jamais poderia prever, nem explicar. Tudo começou numa manhã abafada, de céu acinzentado, no coração do leste africano. O cheiro de terra molhada ainda impregnava o ar, mesmo após a débil chuva noturna. Poliana desembarcava em Kigali, animada, com a mochila firme nas costas e o coração batendo mais rápido do que o normal. Não era medo, era expectativa. Ela havia decidido embarcar naquela viagem depois de um período difícil. Uma perda familiar recente e o esgotamento do cotidiano a levaram a buscar algo que a reconectasse com a vida. Não era só turismo, era quase um rito de passagem. Algo dentro dela pedia por algo maior, mais selvagem, mais real. Foi recebida por um guia local, Kamanzi, que os cumprimentou com um sorriso largo e os olhos atentos. Ele era um homem experiente, com voz pausada e conhecimento ancestral da região. No jipe aberto, Poliana e outras duas turistas seguiram viagem por estradas de terra, ladeadas por colinas verdejantes e vilarejos que passavam como cenas de um documentário ao vivo. Lembrem-se, nunca se afastem da trilha sem um guia. E nunca, nunca mesmo, entrem na floresta ao entardecer. Aqui, quem comanda é ela. As palavras de Kamanzi ecoaram como um aviso antigo, quase cerimonial. Elas riram, como quem ouve uma lenda, sem saber o quanto aquilo seria literal horas depois. A caminho do Parque Nacional dos Vulcões, Kamanzi contava histórias. Falava dos gorilas das montanhas com uma reverência rara. Eles têm líderes, sentem dor, protegem seus filhotes com a vida, mas também observam, como se lessem o que a gente sente. Poliana ouvia com atenção, mas ainda tratava tudo como uma curiosidade distante, como quem visita uma realidade que não lhe pertence. Foi apenas quando o jipe parou em um trecho de floresta mais densa, para uma breve caminhada, que tudo começou a mudar. A selva, silenciosa e densa, o cercava com uma presença quase viva. Os troncos centenários formavam muralhas naturais, e os sons, galhos estalando, o chilrear de pássaros invisíveis, criavam uma sinfonia inquietante. Foi ali que Poliana, distraída pelas raízes úmidas do caminho e pelas folhagens altas, se afastou por poucos metros do grupo. O suficiente. Bastaram segundos. Um estalo à sua esquerda. Depois, um ruído surdo, como algo grande empurrando galhos pesados. Quando virou o rosto, não acreditou no que viu. Dentre as sombras, olhos escuros e profundos a observavam. Um gorila enorme, solitário, emergia entre as árvores, o peito largo se erguendo lentamente, como um tambor grave. Poliana congelou. Os instintos tomaram conta. Cada músculo do seu corpo enrijeceu. Ela quis gritar, correr, mas não conseguiu se mover. Aquela criatura não rugiu, não atacou. Apenas a olhava, como se de algum modo estranho a estivesse reconhecendo. E ali, no silêncio ancestral da floresta, começou uma história que desafiaria tudo o que ela pensava saber sobre medo, sobre força e sobre proteção. Poliana não sabia se estava diante de um milagre ou de uma sentença de morte. Aquela figura gigantesca à sua frente a encarava com olhos escuros, firmes, mas sem raiva. Ainda assim, o medo tomou conta de cada parte do seu corpo. A única coisa que ela conseguiu fazer foi recuar lentamente, até que tropeçou e caiu. A dor foi imediata. Um estalo cortante subiu da perna para o quadril, deixando-a imóvel. Ela tentava mover o tornozelo, mas a rigidez e a pontada afiada diziam o contrário. Estava sozinha, ferida, e com um gorila de quase 200 quilos a poucos metros de distância. Sua mente girava em desespero. O que fazer diante de um animal selvagem quando você não pode correr, gritar, nem se esconder? Ela tentou lembrar de algo que lera certa vez,
em uma matéria sobre segurança em safaris. Quando em frente a predadores, às vezes, fingir-se de morto é o melhor instinto. Com o coração em pânico, ela fechou os olhos e deitou-se entre as folhas molhadas. Fez o possível para respirar devagar, como se pudesse enganar o animal com uma mentira silenciosa. Mas o gorila não foi embora. Ela ouviu fungadas pesadas e sentiu algo tocar levemente sua perna. O cheiro forte da floresta se misturava agora ao odor quente do pelo molhado. Ele a cheirava, a analisava com calma, como se tentasse entender o que havia acontecido com ela. A pata tocou seu tornozelo inchado, e foi aí que ela não conseguiu mais conter um pequeno gemido. A dor era demais. Surpreendentemente, o gorila recuou por um instante. Não por medo, mas como quem reconhece o sofrimento do outro. E então, sem aviso, ele a segurou pelo ombro com firmeza e a ergueu. O mundo girou quando Poliana foi arrastada entre galhos e raízes, até uma pequena abertura na base de uma formação rochosa. Era uma caverna, e ele a estava levando para dentro dela. Para muitos, essa cena pareceria saída de um filme de suspense. Mas o comportamento do gorila não era irracional. Na verdade, estudos mostram que gorilas das montanhas, gorila berinjei, espécie encontrada em regiões como Ruanda e Uganda, têm comportamentos altamente sociais e empáticos. Desde 1967, quando a primatóloga Diane Fossey iniciou suas pesquisas no Parque Nacional dos Vulcões, a ciência começou a registrar casos em que gorilas demonstravam empatia, não apenas entre os seus, mas até mesmo com humanos. Fossey relatou em seu diário como os silverbacks, os machos líderes, protegiam os filhotes e reagiam com cautela a invasores, preferindo o aviso e o isolamento ao confronto. Gorilas raramente atacam. Eles emitem sinais, batidas no peito, posturas de alerta, vocalizações, tudo para evitar violência. Apenas em situações extremas, como ameaça direta a seu grupo, partem para a agressão. Nesse caso, Poliana não foi vista como inimiga. Ela estava ferida, sozinha e indefesa, e de algum modo, o gorila entendeu isso. Dentro da caverna, a umidade do ar se misturava com o calor do corpo cansado de Poliana. O animal de costas para ela observava a floresta, lá fora, como um guardião em silêncio. A chuva começou a cair devagar, criando um ritmo tranquilo de gotas sobre as folhas. Ela se encolheu, buscando algum consolo no fato de ainda estar viva. Esperava que o animal a devorasse, mas ali estava ele, imóvel, alerta, ignorando sua presença completamente. O que antes era uma ameaça, agora parecia um vigia. A natureza havia falado com ela de um jeito que nenhum guia turístico poderia prever. Através da linguagem do instinto, da ausência de palavras e da sabedoria de milênios. Era como se a selva tivesse decidido poupá-la. E sem saber, Poliana estava prestes a aprender que o medo, quando supera o instinto, pode esconder aquilo que mais desejamos, segurança. Durante longos minutos, Poliana permaneceu imóvel na caverna, esperando que algo acontecesse. Sua mente, ainda presa ao instinto de autopreservação, repetia em silêncio: fique quieta, não provoque. Espere o pior. Mas o pior nunca veio. Na verdade, nada veio. O gorila permaneceu sentado diante da entrada, encarando a floresta com uma serenidade quase humana. E foi nesse silêncio inesperado que algo dentro dela começou a mudar. Até aquele instante, Poliana via o gorila apenas como um predador, uma ameaça viva. Essa visão, no entanto, é fruto de uma narrativa que há décadas domina o imaginário coletivo. A de que animais selvagens são sempre perigosos, imprevisíveis, violentos. Na realidade, a maioria das espécies de grande porte evita o conflito. Elas observam, analisam, reconhecem intenções. O caso dos gorilas, o comportamento protetor é bem documentado. Estudos de primatologia mostram que eles são capazes de distinguir dor, medo e tranquilidade nos outros. Mesmo fora do seu grupo, a empatia que por muito tempo acreditava-se exclusiva dos humanos já foi observada entre gorilas em cativeiro e em vida livre,
Em 2009, um grupo de pesquisadores no Parque Nacional de Bwindi, em Uganda, registrou um macho adulto amparando uma cria de outra família, ferida por caçadores. Poliana não sabia desses dados, mas sentia em seu corpo que algo era diferente. O olhar do gorila não era de dominação nem de raiva. Era vigilante. Não havia garras ou dentes expostos. Apenas presença. Ao perceber que ele não se movia nem demonstrava hostilidade, ela testou um gesto. Moveu a mão lentamente em direção à mochila. Nada. Tentou se sentar. Nenhuma reação. Respirou fundo pela primeira vez em horas. Aquele gigante silencioso, que ela temeu como uma sentença, talvez tivesse feito o que nenhum humano fez até então. Ficar por perto sem exigir nada em troca. E isso a fez repensar o que era, de fato, o perigo. Poliana já não contava o tempo. Naquela caverna úmida, escondida entre as pedras e raízes, o relógio perdia sentido. O som da chuva lá fora havia se tornado constante, quase como um mantra natural. A princípio, ela temia cada segundo. Mas agora havia algo diferente. A presença do gorila, que antes gelava seus ossos, agora transmitia outra sensação. Proteção. Ele não a ficava diretamente, mas permanecia ali, como se vigiasse não a ela, mas tudo ao redor. Sua postura era firme, porém tranquila. Ele não dava sinais de cansaço, nem de impaciência. Apenas esperava, do mesmo modo que as árvores esperam a luz, depois da tempestade. Poliana começou a se mover devagar. Primeiro ajustou o corpo na pedra fria. Depois, esticou a perna ferida com cuidado. O gorila não reagiu. Ela arriscou estender a mão até sua mochila, vasculhando entre roupas molhadas e objetos esquecidos. Seus dedos tocaram um pequeno saco plástico com biscoitos e um pedaço de pão. Hesitou por um momento. Em qualquer outro lugar do mundo, oferecer comida a um animal selvagem pareceria uma ideia perigosa. Mas ali, cercada apenas por instinto e silêncio, parecia o único gesto possível. Com o braço trêmulo, ela partiu um pedaço do pão e colocou-o na palma da mão estendida. O gorila, a poucos metros, continuou imóvel. Seus olhos se moveram levemente. Ele a observava, não com fome, mas com curiosidade. Foi então que Poliana deu o primeiro passo do ritual invisível entre os dois. Ela mesma mordeu o pedaço de pão que restava, lentamente, como quem diz, é seguro. O gorila aproximou-se. Seus movimentos eram precisos, pesados, porém suaves. Chegou perto da mão estendida e pegou o pedaço com delicadeza, como se soubesse que a fragilidade do momento exigia controle. Ali se rompeu uma barreira invisível. A confiança, que não pode ser forçada com palavras nem imposta com força, surgiu espontaneamente entre eles. Era como se ambos, criatura e mulher, tivessem compreendido que o outro não representava a ameaça, que naquele instante compartilhavam a mesma condição, vulnerabilidade. Esse tipo de interação entre humanos e animais selvagens é raro, mas não impossível. Em 2011, por exemplo, a BBC divulgou o caso de uma fotógrafa que foi escolhida por uma família de gorilas das montanhas, em Ruanda. Os animais se aproximaram, sentaram-se ao lado dela e permitiram toques suaves, sem nunca demonstrar agressividade. O que especialistas concluíram na época foi simples e poderoso. Os animais, como os humanos, reconhecem intenções. Com o tempo, Poliana sentiu o medo se dissolver. Aquela caverna já não parecia uma prisão, era um refúgio. O gorila não era um sequestrador. Era um guardião involuntário, o elo vivo com uma natureza que ela nunca havia compreendido de verdade. Ali, sem palavras, os dois passaram horas juntos. O animal observando a floresta, atento aos sons distantes. E Poliana observando ele, os olhos profundos, o ritmo calmo da respiração, a força contida nos gestos. Cada segundo reforçava a sensação de que ela havia sido aceita. Talvez não como igual, mas como alguém que não precisava mais temer. Na simplicidade daquele gesto, o compartilhamento de um pedaço de pão, nasceu algo mais raro do que sorte, respeito mútuo. Em uma selva onde tudo é regido por leis instintivas, o vínculo entre os dois era um milagre silencioso. E talvez, pensava Poliana, fosse exatamente disso que ela precisava. Não de uma aventura exótica,
mas de uma reconexão com algo que não pode ser comprado nem explicado: o pertencimento à vida selvagem, ao mundo natural, ao que é genuíno. O céu começava a clarear. A chuva, que antes caía firme e constante, agora se tornava uma garoa fina, leve como um véu sobre as copas das árvores. Poliana, ainda sentada no fundo da caverna, percebeu que algo dentro dela havia mudado. O medo, que a consumira nas primeiras horas, havia desaparecido por completo. No lugar dele, crescia uma paz silenciosa e, ao mesmo tempo, poderosa. O gorila permanecia ali, sentado, atento, como um velho guerreiro em guarda. Não havia mais tensão entre os dois. Havia respeito, um tipo raro de entendimento, que não precisa de palavras. Era como se ele soubesse, com uma sabedoria ancestral que não se ensina, que ela já não precisava mais ser protegida do mundo, mas de si mesma. Com cuidado, Poliana alcançou novamente sua mochila. Revirou entre os objetos até encontrar o que buscava. O celular, ainda úmido, ainda frágil. Apertou o botão, para sua surpresa, a tela se acendeu. Um sinal fraco, mas suficiente. Ela digitou o número de emergência fornecido pelo guia turístico antes do passeio. A voz do atendente soou abafada, mas presente. Ela explicou sua localização aproximada, descreveu o que havia acontecido. Do outro lado da linha, pediram que ela mantivesse o aparelho ligado e permanecesse onde estava. Equipes de busca seriam enviadas imediatamente. Enquanto falava, notava os olhos escuros do gorila observando seus gestos. Sem ameaça, apenas curiosidade. Ele não parecia entender a tecnologia, mas compreendia que algo importante estava acontecendo. Quando ela terminou a ligação e soltou um suspiro aliviado, o animal voltou sua atenção para a floresta, ainda vigilante, ainda aqui, por ela. As horas seguintes passaram devagar. Cada minuto era um mergulho mais profundo em uma conexão que palavras humanas não explicam. Selva, antes um cenário de aventura exótica, agora era um espaço sagrado. Poliana entendia que havia sido acolhida, não por bondade, mas por equilíbrio, por um código natural de proteção. Quando os primeiros sons de passo se aproximaram, ela soube que a despedida estava próxima. O gorila também pareceu sentir. Levantou-se lentamente, com a mesma calma com que a trouxera até ali. Caminhou até ela. Parou por um instante. Seus olhos cruzaram os dela. E, sem aviso, ele a ergueu mais uma vez. Mas desta vez, não houve pânico, não houve dor. Apenas confiança. Com força contida, ele a carregou até a saída da caverna, atravessando o mato molhado, até deixá-la suavemente em uma clareira. Era o ponto de encontro. O local exato onde tudo havia começado. Os socorristas surgiram entre as árvores com olhos arregalados de espanto. E então, como se soubesse que sua missão estava cumprida, o gorila deu meia volta e desapareceu na vegetação, sem ruído, sem rastros, como um espírito da floresta. Poliana não disse uma palavra. Apenas assistiu, em silêncio, o gigante se perder entre as sombras verdes. Um pedaço dela partia junto. Não o medo, mas a certeza de que, naquela floresta, algo maior a havia tocado. Aquela experiência não caberia em vídeos curtos ou legendas de rede social. Ela não seria reduzida a um caso curioso. O que viveu ali era mais do que aventura. Era revelação. A verdadeira natureza selvagem não é a que ameaça. É a que ensina. E às vezes ela nos salva de formas que a razão nunca entenderá. Às vezes é preciso se perder para se encontrar. Poliana não apenas sobreviveu àquela floresta, ela foi transformada por ela. O que começou com dor, medo e incerteza se tornou uma das experiências mais poderosas de sua vida. Ela voltou para casa com uma cicatriz no tornozelo e um novo olhar sobre o mundo. Um olhar que enxerga a floresta não como ameaça, mas como espelho. Um espelho que reflete nossa fragilidade, nossa arrogância e também nossa capacidade de confiar no desconhecido. Talvez você nunca entre em uma caverna com um gorila, mas talvez você já tenha enfrentado o medo de estar sozinho, o silêncio de algo maior te observando, ou a dúvida sobre onde termina o perigo e começa a proteção. E se essa história te fez refletir, então ela cumpriu seu papel. Agora me conta,
Você acha que os animais são capazes de sentir empatia? Você já viveu algo que mudou completamente sua forma de ver o mundo? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber sua história também. Se essa jornada tocou você de alguma forma, deixe um "eu respeito a natureza" nos comentários. Isso mostra que ainda existem pessoas dispostas a escutar o que a selva tem a dizer, mesmo quando ela fala em silêncio. E se quiser continuar acompanhando histórias reais, intensas e humanas como essa, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, cada história é uma travessia, e cada travessia, uma chance de mudar quem somos. A floresta te espera. Até a próxima!